Eu fiz a entrevista e o agente consular me fez tripla pergunta: para onde vai? Nova York. Onde você trabalha e qual o seu cargo? E me negou o visto. Ponto 1. Eu sou o Léo, especialista em aprovação de vistos, e hoje eu vim bater um papo com vocês. O agente consular, na hora de tomar a decisão de aprovar ou não um visto, o pessoal tem uma tarefa extremamente dura e difícil, que lhe custa psicologicamente e profissionalmente uma série de coisas. Porque imagine o drama que foi pro cara que um dia aprovou o visto da pessoa que jogou um avião contra o World Trade Center. Em algum momento ele cometeu o erro de não ter percebido aquela intenção naquela pessoa. Então, para o agente consular tomar a decisão de aprovar o visto, ele tem que estar muito certo de que está tomando a melhor decisão, porque aprovar o visto traz uma série de consequências para ele, e negar não. Negar, eu não preciso dizer para ninguém porque que eu neguei, eu não vou pagar negado um visto, eu facilmente consigo justificar para o meu chefe e para o governo americano se um dia perguntarem por que eu neguei esse visto. Eu posso dizer que porque o cara tá tremendo aqui muito na minha frente. Agora, por que eu aprovei o visto de um imigrante ilegal? Por que eu aprovei o visto de um cara que vai deixar o estado se estourar? Por que eu aprovei o visto de uma pessoa que estava na cara que não estava indo para fazer o que ela disse que ia fazer? Traz uma série de consequências. Então, durante a entrevista com o agente consular, você precisa passar segurança para ele. E as ferramentas que ele dispõe para tomar essa decisão, para ter segurança, são a visão. Ele precisa te ver tranquilo, ele precisa te ver confiante, ele precisa te ver talvez, inclusive ansioso por isso, mas dentro de um limite. Já já eu vou chegar na dúvida de vocês, tá bom, pessoal? Vai mandando aí. Deixa eu só dar essa introdução, tá bom? O agente consular vai ler, mas isso passa pouca ou nenhuma segurança para ele. O agente consular vai escutar. E aí é nessa hora que você tem talvez a melhor oportunidade para convencer o agente consular que ele não precisa se preocupar nem um pouco contigo. E para que você consiga isso, não basta que você diga na lata respostas simples para as perguntas que lhe serão feitas. A gente precisa ouvir você verbalizando a pergunta, analisar o seu tom, a sua dicção, a sua fala ali, a forma como você varia a velocidade e a altura das palavras, para que ele consiga entender que você está dizendo a verdade. E quando eu vou lá e falo, sim, não, Orlando, isso, aquilo, eu não dou tempo suficiente ao agente consular para que ele tome a decisão de me aprovar, ganhando a confiança dele. Eu faço com que os outros sentidos, que são muito mais dúbios e não certeiros, sejam os principais sentidos que ele vai utilizar para te aprovar, porque ele não vai ter o mesmo nível de confiança, o mesmo nível de certeza só olhando para tua cara, lendo o DS-160. Então, evite isso. Primeiro, não seja prepotente de achar que você vai tapear o consulado americano. Só porque você leu, só porque você viu no videão lá do Facebook, no YouTube, etc., que a Maria conseguiu, o Zezinho conseguiu. Aquilo não é a maioria das pessoas. São raros casos e situações, tá bom? Que isso vai, de fato, dar certo. Fala, Levi, tudo bom? Primeiro, triste sua vida, hein, Levi, de não ter feito comigo, hein? Porque no final, é isso que eu vou dizer pra você. Triste que você não fez com a gente, Levi. Triste. Fiz a entrevista e o agente consular me fez tripla pergunta: pra onde vai? Nova York. Onde você trabalha e qual o seu cargo? E me negou o visto. Ponto 1. Não tenho antecedentes criminais nem processo, que poderia ser. Ponto 1. 10.160 em português. Fez 10.160 em português? Tá aqui ainda, né, Levi? Responde aí.
10.160 em português. Entrevista rápida, entrevista protocolar. Entrevista que já tinha uma grande inclinação de ser negado, tá bom? Entrevista rápida, entrevista protocolar. 10.160 em português. Erro de processo. Normalmente, olha lá, 10.160 em português. Então você já jogou seu tempo e seu dinheiro no lixo nesse momento, Levi. Não pode. Oi, Léo! Mas o Comics Visto tem um vídeo com 2 milhões de views ensinando a fazer 10.160 errado. Sim. E por causa que eu falo nisso em toda a live, eles já estão começando a fazer em inglês. Mas ainda bem mal feito, tá bom? Ele só não teve coragem de tirar o vídeo do ar porque deve trazer lead pra caramba ainda aquele vídeo. Então, cara, lá naquele vídeo ele ensinou mais de 2 mil pessoas, 2 milhões de pessoas a fazer vistos errados, tá ligado? Porque em português não pode. Ah, não, mas a Maria teve o visto aprovado, cadastre português. Sim, porque a gente pode aprovar o visto até de um terrorista. Ele quer com as consequências depois disso. Ele tem o poder da decisão naquele momento discricionário, que é só dele, que pode sim ser revisado pelo superior. Mas a decisão naquele momento é dele. E em alguns casos em que ele está extremamente satisfeito com o perfil da pessoa e o pleito, independente dos erros que ela cometeu ao preencher o formulário, ele pode superar essa questão. O que não acontece, tá bom? O que não acontece hoje, na maioria das vezes, porque eu te falei, a régua tá lá em cima. A régua tá lá em cima, tá? Então já começa aí, errado. E se você fez esse erro, é muito provável que você tenha cometido outros erros. Por exemplo, pra onde você vai? Nova York. Ah, conta uma novidade, Levi, porque isso já tá escrito na 10.160. Quando eu inicio uma pergunta para ti, é um convite para vamos conversar, não um convite para você pode confirmar o que está na sua 10.160 porque eu não sei ler? Ah, mas então por que a gente consegue não deixar claro que ele queria isso? Porque ele não precisa, basicamente. Tá bom? Ele não precisa. Deixa eu explicar. A responsabilidade de entender como é que as coisas funcionam no mundo real são sua. E na maioria dos ambientes, quando alguém te manda uma pergunta, é um convite para conversar. Eu não conheço nenhum outro ambiente que obrigatoriamente, de forma natural, você pergunte para a pessoa: Oi, tudo bem? Tudo bem. Pronto, você vai responder: Nova York. E fica olhando para tua cara. Não existe isso no mundo real. Se fosse seu amigo que estivesse perguntando, tu ia trocar uma ideia. Se você estivesse num ônibus, a pessoa escutou você conversando com alguém no celular e perguntou: que legal, você vai fazer intercâmbio, pra onde você vai? Você vai falar: Nova York, e virar cá. Então, você cometeu uma série de falhas aí, Levi, tá bom? Talvez, é claro, instruído por pessoas que te diziam que essa era a forma correta de fazer. Mas elas não são. E o que eu quero ver é o cara me dizer o contrário. Porque o que eles não conseguem é justificar que isso faça sentido. Meu time de consultores especialistas estão lá à disposição. São 15 pessoas no total, sem contar eu, o Marcelo Chinco e o Thomas, prontos para te ajudar a tirar isso do papel. E o semestre acabou de virar, mas ainda dá tempo de você concluir esse objetivo nesse ano. Você não pode perder muito tempo, tá bom? Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Nós nos vemos numa próxima muito em breve. Fique com Deus. A gente se vê dentro da mentoria. Um abraço.